Boa noite, pessoal. Hoje mais um episódio do KnowCast. Hoje temos a satisfação de trazer a doutora Daniela, dermatologista de Bauru. Com vocês, doutora Daniela. Bem-vinda, doutora. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Obrigado, doutora, por atender o nosso pedido aqui. Não podia, no último dia do mês, no mês das mulheres, fechar com chave de ouro. Vim até em rosa, falei pra minha filha, vou de em rosa, em homenagem às mulheres do nosso Brasil e do mundo, né? Muito bom. Doutora, a senhora é de Bauru, veio pra cá, se formou e veio pra cá? Não, eu sou de São Paulo. Conta um pouquinho da história da doutora. Eu sou de São Paulo. Sim. Eu fiz faculdade e as minhas residências em Botucatu, na Unesp. Primeiro eu fiz clínica médica, 2 anos. Depois que eu fiz dermatologia por 3 anos. E nisso eu já comecei a trabalhar aqui em Bauru. Na época eu dava plantão no Hospital Estadual, depois no Hospital Manuel de Abreu e fui ficando. Então eu brinco que é a cidade que me escolheu, não fui eu que escolhi a cidade. Há 12 anos estou aqui. E foi ficando, ficou. E moro aqui, gosto muito daqui. Meus filhos nasceram aqui. São bauruenses. São bauruenses, meus meninos. E aí, Brunão? Doutora Daniela, dermatologista, vai passar lá fazer uma consultinha com ela. Opa. Melhorar essa lata estragada aí. Melhorar essa cutis aqui, que a coisa não tá muito... Ó, mulherada, vamos fazer perguntas aí, hein, que a doutora é especialista, né? Deixar a mulherada linda. Né, Brunão? Doutora, uma pergunta minha. Essas birruguinhas, principalmente aquelas que tem algum pelinho no meio, é algum fator para risco, tem que ser analisado? O fato de ter pelo ou não quer dizer que é grave ou que não é grave, tá? Isso não é um fator de risco, tá? Precisa realmente analisar. Tem várias lesões que tem pelo e que são super tranquilas, não precisa tirar, e outras que precisa tirar não por causa do pelo, mas porque a lesão pode ser perigosa. Tá? Muito bom. Ó, pessoal, lembrando aí, vão mandando perguntas aqui, que a gente vai fazer as perguntas pra doutora. Aí, doutora, quem entrou aqui veio a semana passada, a senhora vai lembrar dela, Natália. Beijo, Nath. Hoje a doutora, a senhora se especializou em dermatologia, né? Que nem a senhora, é dermatologia mesmo, não tô falando besteira, não. Isso mesmo. E hoje a senhora atende só convênio, só particular, atende no SUS? Como que tá a vida da doutora hoje, a rotina? Hoje eu atendo convênio e atendo particular. Sim. No SUS eu não atendo mais. Atendi por bastante tempo aqui no Hospital Estadual e no AME. Mas já há alguns anos eu saí. Hoje eu não atendo mais no serviço público. É bem corrido também, né? Muito... eu tive que fazer algumas opções, eu tenho 2 filhos, então alguma coisa eu ia ter que tirar da minha rotina, né, do meu dia a dia. Então eu fiz essa opção há alguns anos. Sim. Doutora, a senhora falou que não trabalha mais no SUS agora no momento, né? Nós sabemos, assim, ou é uma mística, que o pessoal fala que a dermatologia é um pouco cara. Talvez por alguns produtos que ainda talvez não temos tantos produtos nacionais. Tá. Mas dá para trabalhar no SUS a parte dermatológica estética ou não? Mais complicado. É mais complicado. Na verdade, não só pelo preço dos produtos, eu acho que pela demanda. Então, como é um serviço que acaba sendo muito cheio, às vezes é difícil conseguir fazer um atendimento e um acompanhamento da parte de estética. Em geral, acaba se priorizando problemas de pele como câncer de pele ou lesões perigosas, por não ter realmente profissional para atender tanta gente e essa demanda. A demanda é muito grande, então. A demanda é muito grande. Em relação aos produtos, é parcialmente verdade, porque realmente os produtos não são baratos, concordo com você, é um investimento alto, né? A gente sabe disso e eu falo isso para os pacientes quando eles brincam, né? Tem alguns brincam, falam, eu adoro vir aqui, mas aí a hora que eu vou na farmácia, é aquela, né? Aquele desânimo do preço. E eu sei realmente que não são produtos baratos, né?
Mas o que eu sempre explico assim, geralmente não é necessário um número enorme de produtos. Eu sempre tento deixar uma rotina mais prática e que funcione. Então, coisas às vezes muito baratinhas, ele me traz. Falo, tá funcionando para você? Não tá, então vamos trocar. Ah, esse shampoo dá super certo para mim e ele é baratinho. O que eu faço? Eu brinco, agradeça que tá dando certo pro seu cabelo, mantenha o shampoo baratinho, não tem por que trocar. Então, depende muito da necessidade daquela pele, daquele cabelo. Mas sim, eu concordo com você, os produtos realmente têm um preço elevado, sim. E a maioria é importada ou já tem no mercado hoje assim? Isso vem mudando, né? O mercado brasileiro é um dos maiores mercados consumidores de produtos, né? Tanto produtor também ou não? Agora sim, né? Agora sim. Então, por exemplo, antes a maioria era produzido fora e vinha para cá. A maioria é produzido na Europa, nos Estados Unidos. De alguns anos para cá, até porque viram esse mercado tão gigantesco do Brasil, então hoje pode até ver em alguns produtos já vem escrito não só produzido no Brasil, como formulado para a pele brasileira. Então, isso vem mudando. Hoje a gente tem grandes laboratórios europeus montando laboratórios aqui. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, trazendo a produção para cá. Então, isso vem mudando. Muito bom. Bom, Ana Paula entrou aqui. Boa noite, Ana Paula. Na digníssima. Seja bem-vinda. Doutora, é assim, na dermatologia, que nem você falou, sai do consultório e vai na farmácia. Geralmente o paciente da dermatologia é diferente, tipo assim, um paciente, sei lá, tá com uma infecção, toma um antibiótico, sei lá, 7, 15 dias, acabou. Boa. Na dermatologia é um uso mais contínuo, né? Isso. Mas tem medicações também que passa durante um período e depois para, ou não? A maioria é tudo contínuo. É muito variável. Sim. Quando é feito para cuidado da pele, eu quero cuidar da minha pele, quero melhorar a minha mancha, enfim, dependendo da queixa, dificilmente vai usar por pouco tempo, né? Por exemplo, protetor solar é uma coisa que vai começar a usar, se já não usava, e vai continuar usando. Então, em geral, não são coisas de uso por pouco tempo. Vai usar bastante tempo. O que acontece é que ao longo do tempo a pele vai mudando a sua necessidade e a gente vai mudando os produtos prescritos. Cada vez mais esse sol que derrete, não queima, ele derrete. Uma pergunta aqui da nossa amiga Natália, que inclusive a gente fez no episódio dela também, porque como ela trabalha na saúde pública lá em Piratininga, sobre o Covid. Aí ela pergunta aqui, o Covid mudou nos atendimentos para a dermatologia ou não? Mudou alguma rotina, mudou os pacientes, alguma coisa mudou com o Covid? Além de acredito também que tenha caído bastante também o volume de pacientes também, né? No início mudou muito, né? Mudou bastante. Eu fechei o consultório por um período, né? Fiquei um mês praticamente com o consultório fechado. Muita coisa parou, não só até que tudo fosse um pouco mais esclarecido, até porque a gente não sabia quanto tempo era tudo novo. Eu não sabia nada, aquele susto, né, para todo mundo. Então, isso mudou bastante. Quando eu voltei, depois desses 30 dias, já ficou muito diferente, porque as pessoas tinham muito medo de ir até o consultório. Então, mesmo quem precisava muito, quem tinha algum problema mais grave, tentava resolver de outro jeito. Foi quando começou consulta online, né, teleconsulta, para tentar resolver esses casos. O que eu fui vendo ao longo do tempo, eu acho que foi justamente até a demanda das coisas do Covid. Então, por exemplo, queda de cabelo pós-Covid foi uma coisa que lá em 2020 eu comecei já a atender muito e o negócio foi perpetuando. E até hoje eu atendo, graças a Deus, muito menos, porque tem muito menos casos. Mas eu fui vendo várias coisas. Depois vieram as reações da vacina, pode ter reação na pele e uma série de outras coisas que vão acontecendo. Eu comecei a ter coceira depois que eu tive Covid, enfim, isso veio uma outra gama de problemas de pele. Eu ouvi falar muito na pandemia de queda. A queda de cabelo, ela é
mais no agudo, mais no pós? Acho que era mais no pós, né? Depois que passa do Covid que fica a queda, né? A queda de cabelo pós-Covid, na verdade, ela pode ser pós vários eventos, inclusive o Covid. Ela chama eflúvio telógeno, né? O que é isso? Acontece um evento, então, por exemplo, teve o Covid, ficou com qualquer outra doença, ficou internado, fez uma cirurgia, teve bebê, é muito comum pós-parto, né? Um emagrecimento muito rápido. Depois de alguns meses é que o fio de cabelo começa a cair. Né? O que a gente viu no Covid, esse tempo é muito menor, geralmente ele leva ali 3, 4 meses para começar a cair, do Covid às vezes 1 mês depois o cabelo já começa a cair. E uma queda muito mais severa. Isso a gente observou, assim. E dá uma estagnada, dá uma parada ou continua caindo até fazer um tratamento? Em geral, essa queda é autolimitada. Ela começa depois de um tempo do evento estressor e ela para. Fica ali 3, 4, 5 meses caindo e, em geral, ela para sozinha. Se ela para sozinha, por que eu tenho que ir no dermatologista, então? Porque, às vezes, não para sozinha e porque, às vezes, junto com aquilo, tem algum outro problema de queda que você nem sabia. Então, isso foi uma coisa muito comum também, que a pessoa vinha, eu nem procurei por causa da queda de cabelo porque eu tive Covid. Aí eu falava, não, peraí, vamos investigar, vamos colher alguns exames, deixa eu examinar seu cabelo, e nisso a gente achava outras coisas, outros problemas que nem eram decorrentes do Covid. Aquela queda já tinha passado, mas tinha outra coisa associada. Então, sim, tem que procurar para investigar. Que interessante isso, eu não sabia disso, sabia? Muita coisa aparece depois do Covid. Sim. Doutora, aqui a pergunta da Natália. Botox, quando começar a fazer? Não tem uma idade certa. Não existe essa regra. Quando começar 20, 30, 40, não tem. O que acontece é, o Botox, ele é feito para paralisar temporariamente a nossa musculatura. Por que paralisar? Porque é essa movimentação que faz aparecer as linhas, as rugas, né? Que a gente... famoso pé de galinha. Famoso pé de galinha e as rugas no rosto. Então, o Botox vai lá e paralisa essa musculatura. A partir do momento que você está começando a ficar com as linhas marcadas, é porque já está na hora de fazer. Né? Quanto mais profunda ficar, mais difícil tratar. Então, não existe essa regra de idade, é sempre uma avaliação, mas assim, pensar muito mais como uma prevenção, como um gerenciamento mesmo do processo do passar do tempo, do envelhecimento, para melhorar, tá? Mas idade certa não tem. Começar, tio? Eu tô bem. Doutora, o Leandro Chinalha aqui, que é o nosso sócio, mãe, quando ele quer, ele aparece aqui. Ele faz a pergunta assim pra doutora. Que a doutora falou que fazia vídeo consulta. Ele fala que a teleconsulta atende igual às necessidades do paciente? Não atende. Nem do paciente, nem do médico. Leandro, né? O nome dele. Leandro. Nem as minhas, Leandro. Na verdade, eu faço quando a gente não tem outra opção. Né? Então, por exemplo, lá no começo da pandemia, né, era mais seguro para todo mundo ficar em casa. Então, pacientes idosos, enfim, eu mesma falava, vamos tentar fazer por vídeo para não ter que vir aqui, para não correr o risco. Mas é limitado, sim, isso eu também acho. Hoje, eu restringo a teleconsulta aos meus pacientes que se mudam. Então, eu tenho paciente que já mudou de país, ou aqui no Brasil mesmo, mas tem paciente no Pará, tem paciente na capital de São Paulo, então eles não conseguem vir sempre, então os retornos a gente consegue fazer por teleconsulta, mas primeira consulta eu acho sempre muito ruim, é só se realmente a pessoa não pode, e é muito difícil no meu caso que eu tenho que examinar as lesões. Não só a olho nu, como com um aparelho que eu uso que chama dermatoscópio, que é como se fosse uma lente de aumento e uma luz polarizada. Eu não consigo fazer isso, eu preciso ver de perto a lesão. Então, tem sim uma série de limitações. Eu acho que qualquer profissional da saúde não dá pra... Você consegue fazer que nem a doutora...
Assim, que a doutora, na especialidade da doutora, que é médica no caso, mas assim, que nem puxando pra minha sardinha na enfermagem, a gente tem que fazer também a avaliação do paciente e você tem que tocar, você tem que ver o paciente. E é complicado, e que nem a doutora falou, se não conhecer, fisioterapeuta... De repente precisa fazer vamos falar assim, uma raspagem no local para fazer algum exame, né? Sim, eu acho que ele tem ali a sua função emergencial, vamos dizer assim. Mas a minha preferência não é essa, é a consulta presencial, realmente. Mancha de melasma. Fala pra gente um pouquinho o que é o tratamento. O melasma, ele é um problema crônico da pele, né? São manchas, geralmente num tom mais acastanhado ou marrom, até um pouco mais escuro. É mais comum em mulher, mas também pode acontecer em homem, tá? Geralmente na face, principalmente essa região, mas também pode pegar o nariz, acima dos lábios, a fronte, a testa. Então, é uma coisa que incomoda demais. É uma queixa muito frequente no consultório e que incomoda muito. Ele é multifatorial, ele não tem uma causa só, tá? Em geral, o que mais leva é a exposição solar. Não é nem a exposição solar, tem gente que fala, mas eu nem vou pra praia, mas essa é do dia a dia mesmo, sim, de dirigir, trabalhar, levar criança, enfim, essa exposição. A pessoa já tem uma predisposição a ter e ao longo do tempo isso vai aparecendo. Existem algumas associações, então pós-gestação, com o uso de alguns anticoncepcionais que podem favorecer o aparecimento. Eu gosto sempre de explicar para as pacientes que o problema é crônico e eu falo, não é para te desanimar, é para você entender que você vai ter que ter vigilância constante, vai ter que sempre tratar. E a outra coisa que eu sempre falo, o principal tratamento é a proteção solar. Não adianta fazer procedimento, não adianta passar várias coisas em casa se não faz a lição de casa. Tem que fazer a proteção solar. E aí não é só o filtro solar. Além do filtro solar, tomar cuidado com o horário de sol. Então, depois das 10 da manhã até 4 da tarde, tomar cuidado que o sol é mais forte. Se for para praia, para piscina, vai ficar muito exposta, chapéu de aba larga, ficar repondo, ficar passando novamente protetor, ficar em área sombreada. Então, ter todos esses cuidados. O tratamento varia conforme a mancha, conforme o tipo de pele, tá? Mas, em geral, envolve o tratamento tanto em casa quanto no consultório. Só em casa é muito difícil e só no consultório também não. Precisa fazer ali a continuidade em casa também. Muito bom. Tem pergunta aí, Bruno? Eu posso aqui? Pode ir. Eu acho que a doutora falou um pouquinho, mas se a senhora puder aprofundar mais também... a Guimarães, Ana Laura, acho que é Guimarães. Beijo, Ana. Conhece ela? Ela fala assim, doutora, no pós-parto é comum cair... Opa, deixa eu voltar aqui. Doutora, no pós-parto é comum cair por quanto tempo? Acho que é o cabelo, né? Cabelo? Que ela não colocou aqui, mas acredito que seja no cabelo. Ana, na verdade, essa queda pós-parto, o mais comum é ser o eflúvio mesmo, né? Esse eflúvio que eu falei agora há pouco. Em geral, fica caindo por 3, 4 a 5 meses. Depois disso, já não é mais tão esperado que aconteça. Aí, melhor investigar. Tá? Então, acho que foi essa a pergunta, né? Acho que tinha ficado claro naquela pergunta lá a mesma coisa. Eu precisei que tivesse algum mais fator assim. E falando em fator que a doutora estava falando aí de passar o protetor e tudo. Porque o pessoal também tem aquela percepção que hoje não tem sol, não tá queimando. Eu já fui na praia sem sol, aquele mormaço, que lá queima pra caramba também a pessoa. Se não, é que nem a doutora falou, se não ficar num lugar com sombreado, ficar não tem sol, vou ficar aqui. Queima do mesmo jeito. É isso que eu ia perguntar, doutora. Essas luzes agora que nós temos, mística ou tem que se proteger também? Tem que proteger, mas continua sendo pior a luz do sol, a radiação solar. Então, por exemplo, tem gente que me falou agora, isso foi bem comum durante a pandemia.
Veio muita gente com mancha no rosto. Por que você notou? O que você fez de diferente? Parei de usar protetor solar na pandemia porque estou trabalhando em casa. Aqui em casa, Mas aí você parou de usar? Parei, não uso porque eu tô dentro de casa. Aí eu sempre brinco com os pacientes, falo, mas ninguém mora na caverna, né? Sim. Tem janela, tem porta, tem quintal, tem sacada, tem varanda, enfim. Você tem a exposição mesmo dentro de casa. Então, muito mais do que essas luzes ou das telas, né? Hoje em dia tem muitas telas que a gente tem contato. É muito mais essa que entra por janela, porta, enfim, do que a própria luz artificial. Tá? Muito bom. O Bruno, será que você consegue enxergar? Tem algum que não esteja aqui no nosso YouTube ou no Instagram ali que está no da doutora? Alguma pergunta? Que a doutora também está com o Instagram dela aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Doutora, e a senhora falou que é mãe e os meninos. Quantos anos? 2 meninos a senhora tem, né? 2 meninos, o Rafael, que está com 9 anos, e o Leonardo, que está com 6 anos. 6 anos, 9 e 6. Nossa, a minha já vai fazer 15 esse ano. E eu conheço o marido para quem não conhece, para quem não sabe, eu conheço o marido da doutora também, né? Sim. Que é ortopedista, às vezes trabalho com ele. E eu vejo bastante que eles gostam de pescar também, né? Que eu viro e mexo, tem uma foto com o doutor Davi com o peixe e os meninos gostam de pescar. Eles se divertem. Que legal, né? Eu tentei levar a minha para pescar também, mas não gosto muito de pescar, não. Aqui, doutora, no seu ao vivo, Sama Moser. Doutora, manchas no rosto. Quando devo me preocupar? Eu acho que é a Samantha, se eu tô vendo. Eu acho que é a Samantha. Sama Moser, né? Tá aqui. Deve ser a Samantha, então. Beijo, Samantha. Samantha já foi minha secretária. Difícil explicar tudo assim, como se preocupar, mas de um modo geral, são sinais de alerta em algumas manchas. Então, uma mancha que é muito assimétrica, então como a gente pode explicar isso, né? Se você pegar a mancha e passar 2 eixos, ela é assimétrica nos 2 eixos. Fala, né? Ela é totalmente assimétrica. O contorno muito irregular, então ela não é aquela coisa redondinha, certinha, com aquela linha que a gente vê, ela é toda borrada, né? E não é que isso é bom ou ruim, são sinais de alerta, né? Uma cor, uma mancha que está ficando muito escura, que está mudando de cor, está cada vez mais escura, ou o contrário, ela está despigmentando, está perdendo a cor, isso também é um sinal de alerta. Ela está crescendo muito, está ficando grande, então são sinais que a gente deve se preocupar. Não que um deles isoladamente vá fazer alguma coisa, mas sempre é um sinal de alerta. E hoje, quais são os cânceres mais comuns na dermatologia, doutora? De pele? O câncer de pele é um dos mais comuns. Dentre os cânceres de pele existem os subtipos, né? A maioria deles, felizmente, é de um padrão que a cirurgia em geral resolve. Fez a cirurgia, não precisa de nenhum outro tratamento. Então, quimioterapia, radioterapia, dificilmente precisa para a maioria dos cânceres de pele. Seria porque seria mais superficial ou não? Não, pelo tipo dele ser menos agressivo. Nesses mais comuns. Sim. Mas existe o melanoma, né? Esse é o pior de todos. Esse então é o pior de todos. Esse é que é aquelas manchas pretas que o pessoal... Não, a vermelha, né? Ele, em geral, são manchas escuras, mas existe até o que é sem cor. Por isso que precisa sempre analisar. E a tendência dele, ele vai aumentando ou ele só vai mudando a pigmentação que nem ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele aumenta tanto o tamanho da mancha quanto ele vai aumentando a profundidade. Mas ele vai aprofundando para dentro do corpo ou para fora do corpo? Geralmente para dentro. Para dentro, E ele é muito agressivo, né? Então, esse é o principal motivo de sempre avaliar a pele inteira, né? Para descobrir lesões na fase inicial, que aí o prognóstico, né? A chance de cura é muito grande, é muito boa. No caso de cirurgias, doutor, que nem a senhora está falando, em alguns casos de câncer, quais são os tipos de cirurgia que tem dentro da dermatologia para
esse tipo de câncer cirúrgico, no caso que a doutora citou? Depende do tipo de câncer e do tamanho dele, né? Então, existem as margens de segurança. Então, nunca a gente pega uma lesão desse tamanho e faz uma cirurgia exatamente do tamanho dela. Sempre vai ter uma margem de segurança. Essa margem varia conforme o tipo. Então, o melanoma, por exemplo, a gente faz a retirada, às vezes a gente não sabe que é um melanoma, a gente desconfia, é uma das hipóteses, mas só essa o margem, exame que vai vir. essa margem o cirurgião vê na hora da cirurgia e determina ali, ou tem na literatura fala assim, tipo de câncer, a margem exatamente, ideal, exatamente. Na verdade, a primeira cirurgia de remoção, ela tem a margem padrão. Não precisa ser uma margem além daquela recomendada. Agora, dependendo do resultado que vier, você precisa fazer uma nova cirurgia para ampliar essa margem. Porque eu lembro que quando eu trabalhava em um hospital, em alguns cirurgiões, acho que era de câncer de mama, que fazia isso e tinha biópsia, tudo, congelamento, aquela coisa. Isso. Aí tinha a margem que eles falavam, margem de segurança, mas ficava com aquela margem, mas assim, a gente não sabe se é na literatura que fala isso, ou se é o cirurgião que determina na hora. Não, isso é tudo. Isso é tudo baseado na literatura, isso são protocolos que são seguidos, não é a decisão do cirurgião, não, dependendo do caso mesmo. Uma pergunta da Ana Paula aqui. Os filtros solares, os mais indicados, doutoras, hoje em dia, em fator? De um modo geral, o indicado é acima de 30, do fator 30, tá? De 30 até 60, 70, geralmente fica super bom. Dificilmente precisa acima disso, tá? A menos que a pessoa fique muito exposta, faça atividade ao ar livre todos os dias. Abaixo de 30 a gente sabe que é muito fraco, que não faz a proteção correta. Então, não fica exposto no dia a dia, não faz atividade ao ar livre, um filtro 30, bem passado, todo dia, certinho, tá ótimo. Tem gente que gosta dos 50, dos 60, melhor ainda. Doutora, mas nessa faixa. Esse 30, 60, e 50 dessa do filtro? E dentro dessa pergunta aí, tem indicação pessoas mais claras, pessoas mais escuras, nesses fatores? Tem sim. Quanto mais claro o tom de pele, mais maior fácil se queimar, mais fácil ter alguma lesão. Mas também tem que usar. Sim. É um mito isso, que quem é moreno, quem é negro, não tem que usar protetor solar. Tem que usar sim, tá? Não deve deixar de usar. Mas quanto mais clara for a pele da pessoa, tem que usar o fator mais alto, né? 50 ou não? Sim. Porque pelo menos sempre eu vi isso, acima de 30 pelo menos. Sim, acima de 30 pelo menos, tá? O fator, ele não vai dizer o tempo que a gente pode ficar no sol, né? Muita gente às vezes acha isso, eu posso ficar tantas vezes mais no sol porque eu tô com o filtro. Não, ele mostra ali algum grau de proteção, mas não mostra quanto tempo você pode ficar, nem quanto tempo a mais você deveria ficar se você tivesse sem o filtro. Tá. Muito bom. O pessoal tá entrando aqui, deixa eu ver quem tem, a Guimarães, que é a Ana lá, o John Marlon. Quem mais? Leandro Boss, conhecido como Boss. Ô Boss, fala pra Karina que nós queremos uma Karina aqui, hein? Vamos trazer a Karina, fala pra ela. O Luiz Guilherme também eu acho que é um conhecido da Carlinha também, que a Carlinha falou dele. Vamos vir pra cá também, Luiz. Acho que é fisioterapeuta, se não me engano. O Vinícius Passos. Quem mais aqui? Eu perdi. Vinícius, Ana Paula... Que é a digníssima, essa ou não? Ana Paula Guimarães, ela? A Tatiana Ramos, a Priya, minha digníssima. Doutora, aqui é a Tânia Jacobini perguntando, acho que vai na mesma linha do Botox. A idade para se começar a passar filtro? Porque hoje em dia a gente começa, eu pelo menos protejo as minhas crianças, passo aquele filtro Kids, né, que se vende, mas tem uma idade específica. A partir dos 6 meses. A partir dos 6 meses já? A partir dos 6 meses. Antes dos 6 meses não é recomendado passar, tá? A pele é muito sensível e nem é recomendado que fique
tão exposto ao sol assim. Então, caso vá fazer um passeio, né? Claro, tem que sair, vai proteger com pano, com fraldinha e evitar os horários ruins. Mas aí não é indicado passar. A partir dos 6 meses de idade já pode começar a passar. Então, às vezes, fica na escola o dia todo, fica no parquinho, fica muito exposto, pode passar um pouquinho no rosto antes de ir para a escola. Então, a partir dos 6 meses está liberado o uso. Essas roupas que vendem agora, a gente vê comum na praia, elas realmente têm essa proteção? Realmente tem, tá? São uma ótima opção, adoro passar isso, principalmente o que você falou, criança na praia. Eu acho que é a melhor opção. Eu uso nos meus. Vai ficar o dia inteiro, né? Tranquilo. É a melhor coisa, porque embaixo dessa roupa não precisa usar o filtro. Isso que eu ia falar, não tem necessidade de não filtro. Tem necessidade, não vai ter gasto, função, né? não vai ter função, não precisa. Então, por exemplo, os meus filhos, eles colocam uma camiseta manga longa e passam o protetor no Seria que tipo fica igual fora. aqueles que surfista usa. Isso, aí pescoço, orelha, rosto, pernas, passa o protetor. Mas ali onde tá com a camiseta, fica muito bom, fica ótimo. Quer dizer, comprando uma de qualidade e tudo. Sim. Porque talvez temos já também a falsificação que vendem, né? Deve ter. Deve ter já. Imagino que tenha. Por isso que eu perguntei, porque às vezes você comprar uma camiseta de qualidade, assim, né? Num lugar confiável. Eu recomendo muito. E para quem fica muito exposto. Então, por exemplo, tem muita gente que anda de moto. E aí fica sempre com essa região exposta. Então, às vezes compra também para ficar andando, para colocar luva, fica muito exposto. Eu vejo muitos motoqueiros até com luva hoje, além disso. Com luva, porque fica o tempo inteiro ali, então já protege. Muito mais fácil do que lembrar de passar o protetor, reaplicar, às vezes deixa no carro, aquilo ali esquenta, vaza. Então, mais fácil já colocar luva, colocar essa proteção e aí já fica protegido pro trajeto aí. Muito bom. Doutora, uma dúvida minha que surgiu agora a dermatologia, ela cuida de queimados também? Ou tem algum grau de queimadura que cuida, não? Mas as queimaduras leves, essas graves, né, de UTI de queimadas, essas como não, tem essas mais aqui, profundas. em geral não. Quem cuida são cirurgiões plásticos. Sim. Às vezes até trabalha junto, mas em geral fica sob cuidados da cirurgia plástica. E essas queimaduras a categoria mais leve, deixa eu ver se eu não estou falando besteira. A 1 é a mais leve, 2 e 3. A 3 é mais pesada, é isso? A mais leve seria quando a gente vai pra praia e queima. Não, mas eu falo na numeração, assim. 1 é mais leve, né? Sim. Porque tem algumas coisas que é invertido, né? O 3 é menos, o 2 e o 1 é pior. Então a 3 é mais leve. Esquece ortopedista. Você tá falando da mulher dele. Então, as mais leves então seria a 1 e a 2. Que tem muito mito, né? Tipo, esses dias eu queimei o braço com vapor. Fui pegar um vapor assim, queimei assim. Tava tendo uma discussão. Põe isso, põe aquilo. Isso em casa, assim. Põe Sim. isso, passa aquilo. Tem alguma coisa que é verdade? O que dá pra fazer numa queimadura dessa em casa? Pôr na água colocar corrente. na água corrente fria, não gelada. Tem gente que acha que tem que pôr gelo. Não tem que pôr gelo. Então, queimou, vai embaixo da torneira e deixa a água da temperatura normal ali fria escorrer. Por quê? Porque quando a gente queima, na verdade a gente sente aqui na superfície, mas ele vai queimando os tecidos para dentro da pele. Então isso vai resfriando os tecidos e evita que vá queimando mais profundamente. Não aplicar pasta de dente, qualquer pó de café, pó de café, isso daí não é para fazer. Shampoo. O que tem shampoo não deve. E mesmo pondo porque você queimou ali, de qualquer jeito vai formar bolha, não vai? Se você colocar na água, se estiver no hospital, de qualquer jeito vai formar essa bolha, né? É a defesa da pele, né? Ou tem alguma coisa que pode fazer que não vai levantar essa pele? Não, se tiver queimado o suficiente para causar bolha, vai fazer de todo jeito. A ideia é não deixar piorar. Piorar, né? Então, se a gente deixa e não esfria ali o lugar, vai ter uma queimadura cada vez mais profunda. Então, a ideia é não deixar não pode piorar. Cobrir também. Depende aí de como vai ficar. Às vezes fica sem cobertura, essa bolha rompe. Às vezes precisa fazer sim uma cobertura pelo risco de infecção secundária. Mas aí não tem uma regra, vai depender de como tiver a lesão.
E aí, Bruno, tratamento corporal, doutora, na estética, vale a pena? Ó, tratamento corporal é a cereja do bolo, né? Acho que é a parte mais detalhista, assim, né? Primeira coisa, manter o peso, ter uma alimentação saudável, praticar exercício físico. Então, essa parte que na verdade é muito mais difícil, vai ser sempre prioridade. O que ainda ficar, o que der para resolver ali com um tratamento corporal, vai ser feito, mas não é milagre, é a cereja do bolo. Quando já está fazendo tudo isso certinho, aí eles podem ajudar bastante, sim. Doutora, tem uma pergunta aqui da Tati Lopes, que é minha amiga também, técnica de enfermagem. Beijo, Tati. Boa noite. A partir de qual idade pode começar a tomar colágeno? Tem uma regra, não tem? Não tem uma regra. Na verdade, tomar colágeno é uma coisa bem discutida na literatura, né? Por quê? Porque a ideia que às vezes passa, né, até pela quantidade de propaganda que tem sobre isso, eu vou tomar o pozinho de colágeno e vou ficar firme, vai me deixar firme, vai acabar com a minha flacidez do rosto, do corpo. E, infelizmente, não é assim que funciona, né? Só tomar o colágeno e não fazer mais nada não vai resolver, né? Não vai ser essa a função. Eu vou tomar meu pozinho e vou ficar cada vez mais firme. Não. O que os estudos científicos falam? A gente não pode fazer coisas que a gente acha da nossa cabeça. É tudo baseado em literatura, em estudo científico. O que os estudos científicos falam que o colágeno realmente ajuda na hidratação da pele. Isso é comprovado. Então, uma pessoa que tem uma pele extremamente seca, não consegue resolver com um hidratante, começa a tomar o colágeno, isso vai melhorar, tá? Vai ter um benefício, sim. Para firmeza, para flacidez, quando eu recomendo tomar? Quando começa a fazer algum procedimento para estimular o colágeno. Então, começou a fazer alguma coisa que vai estimular o colágeno, aí precisa dar a matéria-prima para o corpo produzir colágeno. Aí começa a tomar. Não necessariamente colágeno, às vezes eu suplemento whey protein, por exemplo, que é uma proteína excelente. Mas nesses casos específicos, tomar por tomar, não vejo necessidade. Ainda não tem essa evidência na literatura que vai melhorar a flacidez. Tem que ter acompanhamento, isso. Quer dizer que a gelatina que eu como todo dia não resolve. Não. Tá resolvendo o tamanho aí do estoque. O pessoal de Garça acompanhando lá do Tecnodance lá. Muito bom, pessoal. Sua terrinha, não é? É. Obrigado. Acompanha aí, ó. Fala pro pessoal vir consultar aqui com a doutora aqui, ó. Falar que viu no podcast lá, tem 5% de desconto. 5%? Obrigada. E vamos seguir a doutora também aí no @ Daniela Cortez Gaspardo. Tá, doutora. Doutora Daniela Cortez Gaspardo. Gaspardo, né? Gaspardo. Nossa. Eu sempre vejo para não errar esse sobrenome. Que não tem, o Gaspardo do Doctor e o Bisters, que é Grisard Bisters. Foi nosso convidado também, veio no segundo episódio. Nossa, deu um trabalho. Fizemos uns três daquela chamadinha lá que eu mandei pra doutora pra ver se tá tudo certo. Umas 3. Não, agora faltou um I. Não, agora tem um Z. Agora tem. Nossa. Isso porque não é. Como que eu vou falar? É brasileiro, né? Se fosse gringo aí, né? Tá enrolado. E aí, Bruno? Tem alguma pergunta aí? Senão eu vou bater papo com a doutora. A doutora gosta de viajar, gosta de passear. O que é o hobby da doutora? O que a doutora gosta de fazer nas horas vagas? Gosto bastante de viajar. A pandemia deu uma segurada né? aí em todo mundo, mas agora viagens curtas, né? Aqui dentro de São Paulo mesmo, aos pouquinhos a gente tem voltado a fazer com a minha família, assim, é muito bom, é importante também. E gosta de ir pra casa de parentes mesmo, com a família, ou gosta de vou pra um resort e ficar com as pernas pro ar, ficar tranquilo. Como as famílias não são daqui, né? Minha família não é daqui nem do meu marido, a gente vai sim pra casa dos familiares, mas também gosta de levar as crianças pra conhecer às vezes um lugar também, novo, bem
Já foram ali naquele resort ali de Lins? Ali é bom aquele resort? Já foram, já? Então, a gente nunca foi porque eu tenho cunhados que moram em Lins, então a gente acaba ficando na casa deles. Mas a gente sempre passa por ali e vê. E pelo preço lá também deve ser bom. Melhor. Outro dia eu tava no mercado aqui em Bauru, aqui, tinha uma agência, tava vendendo O pacote. o pacote de lá, só que aí o combustível, o pedágio você tinha que ir com o carro. Nossa, até que no resort tem que ir pra vender. Mas quem vai fala que é Que bom, é bom, né? muito bom lá. Doutora, a gente sabe que a alimentação também é fundamental. Sim. E ela ajuda até que ponto ou não, ou vamos dizer assim, carne vermelha, tem alguma coisa que fala, não, comer muito carne vermelha estraga a pele, já vi algum comentário assim. Não, de estragar a pele, não. O grande problema quando as pessoas perguntam assim de alimentação, uma queixa bem comum é quando tem algum tipo de alergia e quando tem acne. Acho que são as maiores dúvidas. Alergia depende, tem pessoas que têm alergia de algum alimento, aí precisa realmente tratar e às vezes não entrar mais em contato com aquilo. Mas isso é uma minoria dos casos, né? É difícil que tenha essas alergias mais graves, mas elas existem. E no caso da acne, por exemplo, cravo, espinha, sempre, chocolate da espinha, vem a Páscoa aí, o que eu faço? Isso é mito ou é verdade? É mito e é verdade ao mesmo tempo. Na verdade, o que a gente sabe da acne não é só do chocolate ou só do leite. Tudo que aumenta muito rápido a glicemia, né? A gente fala alimento com alto teor glicêmico. Tudo que aumenta muito rápido a glicemia pode piorar, sim. A acne, o chocolate é um deles. E também alguns estudos mostram que o leite pode ter alguma piora aí na acne. Mas especificamente a carne piorar ou algo piorar, não tem nada tão relacionado. Acho que mais o excesso mesmo, como de qualquer tudo que coisa, é excesso, né? Nossa, se aumento da glicose sai acne, era pra mim tudo empipocado. Do jeito que eu gosto de açúcar, pior que formiga. Na parte de estética, doutora, a Vanessa Jacobini entrou aqui agora. As estrias brancas, tem tratamento? Tem tratamento, mas é um grande desafio, tá? Porque ela funciona já como uma cicatriz, como se fosse uma cicatriz. Então, o tecido, a pele naquela região esticou muito por algum motivo, ficou grávida, ganhou muito peso, tomou bomba na academia, cresceu muito rápido, aquela pele não aguenta, ela vai esticando e as fibras ali se rompem. Na fase inicial é um pouco melhor o tratamento. Também não é uma coisa que resolve 100% em todos os casos. Né? Pode sim deixar uma marca. Quando elas já estão brancas é porque elas já são um pouco mais antigas, né? Elas já estão mais fibrosas ainda, já estão mais antigas. Então fica um pouco mais difícil, mas ainda assim dá para tentar o tratamento sim. Muito bom. Viu, Vanessa? Pode tratar. E aí, Bruno, tem mais pergunta no YouTube aqui que no Instagram o povo não tá... O da doutora, tem pergunta ali no da doutora? Tá com o Instagram da doutora ao vivo aqui também. Se tiver perguntas, ou manda no Instrumentador do Futuro no cast, ou no YouTube ou no Instagram, ou no da doutora. Minha. Bastante ali, a doutora tá com quantos ali ao vivo agora? 9? Eu não entendo muito o Instagram, porque às vezes aqui pra mim tá aparecendo aqui 5, mas se eu contar os que entrou aqui dá mais de 5, eu nunca entendo. Eu também não sei. Primeira vez que eu faço uma live. Mas você vai gostar, doutora, assim, hoje em dia, que nem eu falei pra doutora, quando a gente começou o bate-papo, principalmente para profissionais que são autônomos, no caso, a doutora que é médico, eu falei com uma fisioterapeuta também, que inclusive semana que vem vai vir uma ela trabalha na área ortopédica, fisioterapeuta. Falei principalmente para vocês que é funcionários, são seus próprios patrões, né? Trabalho autônomo. É uma forma de divulgar o trabalho de vocês. Hoje é o digital. E querendo ou não, ninguém mais hoje em dia tá vendo TV aberta, mesmo TV, os canais que tem nos pacotes hoje em dia. É tudo no digital. Eu vejo pelo meus enteados, minha filha, o dia inteiro no celular, o dia inteiro na internet. Então, a melhor forma de fazer propaganda de vocês é o digital.
e que traga 2, 3 pacientes, 15. São pacientes que não te conheciam e te conheceram aqui, entendeu? Porque o pessoal que já segue a senhora já conhece a senhora, mas agregando com os nossos ouvintes que às vezes não conhecem ou já conheciam e nunca foram com a doutora. E assim eu falo para todos os profissionais, é uma forma de agregar. E eu vejo muito como uma fonte assim de informação. Sim, também. Eu acho que às vezes a gente faz ali algum post, alguma coisa que para mim pode ser até uma coisa muito tranquila, né? Eu olho e falo, mas será que isso aqui... E às vezes as pessoas me nossa, eu achei tão legal, me ajudou tanto. E gente que eu nem conheço, que nunca foi meu paciente. É que muito tá legal no Instagram, isso. mas eu não conheço pessoalmente. Então eu vejo muito isso, assim. E a internet veio para isso, para tirar muitas... Eu prezo muito isso, né? No meu Instagram, que acho que é a rede que eu acabo mais usando. Que tenha boas informações, informações confiáveis, né? Senão a gente fica lendo aí um monte de bobagem, um monte de coisa que a gente não sabe. Então, sempre informações confiáveis. Sempre falo, procure fontes boas para ler, para assistir. Tem muita fake news, tem muita coisa. É o que eu falo para minha filha. Na nossa época, para você... O professor passava um trabalho, alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca. Eu sou de cidade menor que Bauru, sou de Bariri, nasci em Bariri, né? Então... tinha que andar, sei lá, 3, 5 quilômetros para ir na biblioteca, para pegar um livro. Hoje, pai, você tá com a resposta na palma da mão aqui, ó, no celular, você vai... Lógico que nem a doutora falou, tem as fontes confiáveis. Sim. Mas isso com o tempo você vai aprender também, porque criança também, às vezes, ainda não tem esse feedback. Não mas tem já esse vai filtro, né? Não tem esse filtro. Vai orientando já de pequeno, mas fala... hoje você tem tudo na palma da mão. Você sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo em tempo real. É muita informação. Esse tratamento caseiro de vó, doutora, o que a senhora acha, assim? Tem fundamento? Tratamento caseiro não entendi. De vó. Vó? Minha avó mandou passar, um exemplo, uma borra de café que... eu tava falando do vai resolver, café, né? põe pasta de dente. Depende do tratamento da avó. Que nem a água na queimadura. Isso aí, ela confirmou que é verdade, que faz sentido, você queimou mas você não vai passar pasta de dentes, não vai passar... Eu vou falar, eu queimava o dedo no fogão, passa no cabelo. Passa no cabelo. O que eu falo para tomar bastante cuidado são com os produtos que as pessoas às vezes acham que por serem naturais são inofensivos. Sim. Então, por exemplo, eu queimei, eu machuquei, seja lá o que for, sempre tem alguém, a avó, a vizinha, a tia que dá uma receita. É um chá, é uma infusão, é um óleo. Isso eu sempre oriento os pacientes. Não faça esse tipo de receita caseira. Porque às vezes a gente acha que é ali uma folha, um chá e tá tudo bem. Mas tem muita coisa de folha que vem da natureza que vai agredir sua pele, que vai prejudicar. Então, eu tomo bastante cuidado com essas coisas de receita caseira. Quando quer fazer alguma coisa, eu falo, me fala o que você pensou em fazer, vamos ver se dá certo. Mas, em geral, para lesão de pele, para queimadura, para essas coisas, eu falo para não ficar fazendo nada, porque pode ser prejudicial, mesmo sendo de uma planta. Sim. Eu lembro que tinha um tio que começou um vermelhão na perna, aí... eu tenho um álcool com arnica aqui, eu vou pôr... Álcool é um clássico. Arnica, não, álcool é um clássico. Vem muita gente falar, eu tava me coçando, aí para melhorar a coceira passei álcool. Eu falo, não, álcool não é para isso, né? Agora use álcool gel na mão ou álcool líquido na mão. Não é para ficar passando no corpo, não é essa a função do álcool. Tudo, né? Resseca, pode machucar, enfim... Não é para ficar passando isso, mas esse álcool, essa infusão com álcool é um clássico, inclusive da minha avó. Nossa, quem que na nossa época não ouviu falar no álcool com arnica? Nossa. A Vanessa perguntando aqui, doutor. Tá consultando também, Vanessa. A queda de cabelo. A melhor tratamento é via oral ou de uso tópico? Depende da queda. Existem várias causas de queda, né? Então, existe essa que eu falei, que tem um evento agressor e depois vem a queda. Existe a queda, por exemplo, que é de uma causa genética.
vem lá na sua genética que você vai perder o cabelo. Isso pode acontecer com homens e com mulheres. Aí vai depender da causa da queda para a gente programar o tratamento. Algumas com tratamento tópico de passar resolvem muito bem, algumas não precisam de tratamento nenhum e algumas precisam do tratamento via oral também. Beta-caroteno. É bom, é ruim? O beta-caroteno é um pigmento que a gente tem em algumas frutas, né? Mamão, alguns legumes como a cenoura, que podem ajudar na pigmentação da pele. Então, por exemplo, tem gente que come demais isso e acaba ficando até com a palma da mão pigmentada, né? Fica amarela. Isso não é uma prática comum, não precisa fazer nenhum tipo de reposição, nada disso. Tem gente que às vezes fala que gosta de comer esse tipo de alimento quando vai se bronzear, quando vai pra praia. Não é nada que precise fazer, nem que precise exagerar, porque pode até ficar com essa hiperpigmentação aí. Passar então uma Coca-Cola com um pouquinho de urucum para se queimar na praia? Não, de jeito nenhum. Você não viu o que essa menada faz para pegar um bronze? Não, de jeito nenhum. Você é louco, falar isso pra uma médica ainda. Perguntando, tem informação. Não faça isso em casa. Nem em casa, nem fora de casa. Você me tirou, eu tava com uma pergunta aqui, mas você alongou e esqueci da pergunta. Você vai na praia, você vê muito esse pessoal vendendo esses produtos. Óleo para se bronzear, principalmente na região do Nordeste. Então, uma planta que você vai e você vai passar no corpo para se bronzear. Em cima desse óleo, falando de óleo, porque tem o protetor e tem aquele... bronzeador. É o bronzeador. Esse bronzeador, ele não seria tipo um óleo? Ele não chega a agredir? Como que é esse bronzeador? Pode ser em óleo, pode ser em creme, tem vários veículos, né? Aí depende do que a pessoa ali preferir. Não tem indicação, o ideal é realmente passar o protetor. Porque eu fico imaginando, é um óleo no sol de rachar, 40... Tá fritando o bife ali já. Vai fritar, realmente. Sem contar que tem muitos, principalmente quando aluga chácara para passar um final de semana, tem muita gente que fala, não pode entrar com óleo na piscina. Com bronzeador. É bronzeador, né? Com protetor. Um bronzeador, porque fica aquele negócio de óleo em cima nata, né? Aquela nata em cima do... Ô Bruno, você não tem pergunta? Estamos caminhando já por... Quanto tempo tem ainda, Vitão? 5? Acabando? Dá tempo de fazer uma pergunta aí ou já tá muito em cima? Muito em cima? Dá tempo. Fala rapidinho, só que eu vi da doutora no Instagram da doutora, a gente não falou sobre os ácidos, né? Passa pra melhorar. A gente não falou no começo, né? Não, né? Que parece que depois toma banho, esperar 30 minutos. Agora, outono, né? Essa época já começa a ter mais indicação de tratamento, dependendo da procura, claro, e dependendo do tipo de pele. Às vezes precisa usar algum tipo de ácido no rosto. Então, é uma pergunta que me fazem bastante, que eu gosto de explicar bastante na hora da consulta. Sim. Porque não é nem um bicho de 7 cabeças, é possível usar, mas tem algumas regrinhas para seguir ali, não regras, algumas recomendações a seguir para que tente agredir um pouquinho menos. Então, nunca passar logo depois que lavar o rosto, sempre esperar pelo menos uns 10, 15 minutos. Ou então passar só na hora de dormir, também é uma opção que eu gosto bastante. Tomar cuidado com a área dos olhos, esses cantinhos, cantinho do nariz, cantinho do lábio, que são áreas que acabam ardendo um pouco mais, são mais sensíveis. Não ficar massageando. Tem gente que às vezes passa o ácido e quer ficar fazendo massagem. Não é necessário, é só uma camada ali, é mais fácil do que parece. Sempre passar para trás, não precisa, não vai mudar. Esperar secar e dormir. De manhã fazer uma lavagem com capricho, não é aquela lavagem ali rapidinha, não. Lavar até raiz do cabelo, pontinha da orelha, aqui embaixo, para não deixar resíduo. A maioria deles é de uso exclusivamente noturno, então precisa ser retirado de manhã. E aí começa usando aos poucos e, em geral, vai muito bem. Dificilmente a gente não consegue usar, nem que seja 1, 2 noites na semana.
Doutora, eu queria agradecer mais uma vez a participação. Eu que agradeço o convite. Com essa chuva que Deus mandou hoje, a doutora bateu o pé e veio mesmo. Falar, ai meu Deus do céu, em cima da hora ela vai falar, não vai dar, tá chovendo aqui, tá lagada a cidade. Não, imagina. O último episódio do mês, que nem eu falei, no Dia das Mulheres, eu queria agradecer imensamente. Eu que agradeço. Doutor Davi, que ficou com as crianças lá em casa também cuidando, né? Valeu, doutor. E a doutora gostou? Sim, sim. Aí, doutora, super porque o pessoal, tranquilo. às vezes a gente chama e fica, eu tenho vergonha. Não, bate papo, você fala o que você quiser. Tem convidado que eu falo muito. Assim que a gente gosta, quanto mais falar, deixa que a gente só escuta os nossos ouvintes aqui, nossos parceiros que nos seguem aqui, tá aqui pra escutar vocês. Nós estamos toda semana aqui, né? Não quer ouvir nossa voz, quer ouvir os convidados. Com certeza. Doutora, muito obrigado. Viu? Eu agradeço o convite doutora? De vocês, Pessoal, viu? Obrigado. Pessoal, seguem a doutora, doutora Daniela Cortez Gaspar. Pode olhar aqui pra frente, que também que pega aqui, ó. É que eu olho pra cá pra não virar pra cá, mas pode olhar pra cá também. Instrumentador do Futuro também, no KnowCast. Se inscrevam no canal, ativem o sininho lá que toda vez que a gente entrar ao vivo aparece pra vocês. Obrigado. Valeu, pessoal. E até a Obrigado. próxima.